Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O relógio marcava o fim de tarde na Gávea quando os celulares começaram a vibrar em cadeia, primeiro como um sussurro, depois como um trovão que atravessou grupos de WhatsApp, rádios esportivas e mesas de bar. O craque rubro-negro, referência técnica e símbolo recente de títulos, havia batido o martelo e assinado com o Palmeiras. A cena, por si só, desafia a lógica sentimental do futebol brasileiro. A estrela que nascerá para decidir clássicos no Maracanã agora prepara malas para vestir o verde e branco e ouvir a mancha empurrar das arquibancadas do Allianz Parque. O enredo, daqueles que elevam a temperatura de um campeonato e reescrevem rivalidades, instalou um silêncio atônito na torcida do Mengão e, em contrapartida, acendeu uma euforia elétrica na torcida alviverde. Não foi apenas uma movimentação de mercado, foi um gesto de impacto emocional, um capítulo que mexe com hierarquias, balança convicções e coloca o nome do jogador no centro de um turbilhão que mistura coragem, ambição e o preço, afetivo e esportivo, de um mudar de lado, em um país que vive futebol como religião. No epicentro dessa história está Abel Ferreira, treinador que transformou o Palmeiras em sinônimo de mentalidade competitiva e que enxerga no novo reforço o ajuste fino para elevar o sarrafo em jogos grandes. O português, metódico e obcecado por detalhes, há tempos desenha no papel um ataque capaz de alternar entre o veneno das transições rápidas e a paciência dos ataques posicionais. A chegada do craque vindo da Gávea encaixa como peça-prêmio em um quebra-cabeça que já possui defesa sólida, meio-campo intenso e laterais que atacam por dentro para liberar o corredor aos pontas. Em entrevistas e bastidores, quem convive com Abel repete um mantra: ninguém é maior do que o projeto. E é justamente a força desse projeto, infraestrutura, elenco cascudo, ambiente competitivo, leitura de jogo em tempo real, que seduziu o novo camisa que, até ontem, fazia o Maracanã cantar seu nome e hoje prepara a estreia sob um coro completamente diferente, tão exigente quanto apaixonado. O movimento, claro, não nasce do nada. Entre os fatores que empurraram essa guinada estão a promessa de protagonismo técnico em um esquema que tende a potencializar o primeiro toque do jogador na entrelinha, a confiança em um vestiário que coleciona finais e a sensação de que, em São Paulo, sua capacidade de decisão encontrará trilhos táticos mais definidos. O Palmeiras, competitivo em todas as frentes, ofereceu mais do que cifras, ofereceu contexto, um meio-campo que pressiona alto, recupera logo e acelera a verticalidade, abrindo espaço para o craque receber contra zagueiros expostos, com campo para atacar. Some-se a isso o laboratório diário na academia de futebol, com treinos de alta densidade e correções cirúrgicas de microfundamentos, e a perspectiva de um salto de performance deixa de ser promessa e vira plano. Nos bastidores, disse que as conversas caminharam com discrição, respeitando contratos e prazos, até que o anúncio explodiu como raio em céu azul. Do lado rubro-negro, a palavra traição apareceu rápido demais, como costuma acontecer quando paixão e racionalidade travam um duelo desigual. Mas, passada a espuma, prevalece a leitura fria. No alto nível, carreira é feita de ciclos, e ciclos pedem escolhas difíceis. Para o torcedor, o impacto afetivo é imediato, para o atleta, pesa a trajetória. Ele sai do Rio deixando gols, títulos e noites de gala, chega a São Paulo com a maleta cheia de expectativa e a cobrança que acompanha todo o grande investimento. A gestão esportiva da Gávea, por sua vez, terá de recompor hierarquia técnica, recalibrar o plano de jogo e blindar um vestiário que, naturalmente, sente a perda. Rivalidades à parte, o futebol brasileiro ganha um enredo irresistível. A estrela muda de eixo e reorganiza forças, oferecendo novas leituras para os clássicos nacionais, e quem sabe, colocando mais lenha numa possível final com cheirinho de revanche, agora com cores trocadas e narrativas infladas por cada reencontro. No Allianz Parque, a recepção promete ser cinematográfica. A torcida alviverde, acostumada a cobrar alto e a celebrar em volume ainda maior, quer ver em campo já na estreia aquilo que o papel sugere. Aceleração no 1 contra 1, leitura de espaço para aparecer entre linhas, passe de ruptura que desarma defesas compactas e o faro de gol que decide partidas travadas.
Abel deve colocá-lo para flutuar por zonas interiores, combinando com o meia de apoio e o ponta do lado forte, sem engessar movimentos. Quando a pressão pós-perda funcionar, e ela costuma funcionar, o craque terá metros valiosos para atacar a última linha antes que ela se recomponha. Na bola parada ofensiva, seu chute seco de média distância vira carta extra. Na defensiva, a recomposição coordenada evita que o time parta em dois. Tudo isso embrulhado no pacote psicológico de estrear com holofotes de todos os lados. O desafio não é só técnico, é, sobretudo, de controlar o ruído e transformar expectativa em execução. A operação que levou o craque ao Verdão também fala muito sobre o estágio atual do futebol brasileiro, em que planejamento, leitura de elenco e capacidade de timing valem tanto quanto cifras. O Palmeiras identificou janela, avaliou o contexto, mediu temperatura do mercado e agiu sem teatralidade. Não se trata de uma contratação para viralizar, trata-se de reforço para decidir, para desequilibrar tabelas e ampliar repertório em jogos onde centímetros separam triunfo e frustração. O staff do jogador, por sua vez, entendeu que a vitrine competitiva oferecida pelo clube paulista, sempre presente nas cabeças das competições, pode catalisar novas convocações, prêmios individuais e, no médio prazo, até uma porta aberta para mercados europeus interessados em atletas que competem sob pressão máxima. Nessa moldura, o termo traição murcha e dá lugar à lógica esportiva. Quem quer ser protagonista aceita o preço do protagonismo. Em campo, o encaixe promete química imediata. Um novo reforço traz condução curta, aceleração com mudança de direção e um repertório de finalizações que vai além do óbvio, chapada de média distância, chute cruzado no canto oposto, batida seca no primeiro pau quando o goleiro dá meio passo para o lado errado. No jogo associativo, oferece tabela de primeira que desmonta marcações individuais, além da capacidade de atrair dois, às vezes três defensores, liberando o lado oposto para a ultrapassagem do lateral por dentro. Em noites grandes, quando um detalhe decide, esses centímetros de vantagem são a moeda mais cara do futebol. E é exatamente esse tipo de centímetro que Abel costuma explorar, encorajando a tomada de decisão rápida e a repetição de padrões que, de tão treinados, parecem improviso, mas não são. A tensão dramática dessa travessia, claro, não se resolve no anúncio. Ela vai se desenrolar em capítulos. A primeira entrevista, as palavras escolhidas para falar do passado sem ferir lembranças, o primeiro clássico, a primeira ida ao Maracanã com a camisa do Palmeiras, os olhares cruzados com ex-companheiros, as vaias que virão e, se vierem, como combustível para acelerar em diagonal e fuzilar o goleiro. Cada gesto será interpretado, cada comemoração escrutinada, cada silêncio decupado. É o preço de habitar a prateleira dos protagonistas em um país que vibra no compasso de 90 minutos. O jogador sabe, para pôr fim ao ruído, não há discurso, há desempenho. Gol cura controvérsia, taça cicatriza ferida. Dentro do vestiário verde, o discurso é direto, respeito ao passado do atleta, foco total no presente do grupo. O Palmeiras não contrata símbolos, contrata soluções. A liderança silenciosa de nomes experientes, somada à fome dos mais jovens, cria o ecossistema perfeito para que a estrela recém-chegada não precise salvar ninguém, apenas somar. A hierarquia técnica se reconstrói em campo, e o craque sabe que minutos e protagonismo são consequência de mérito semanal. No treino, vale a regra de ouro da comissão, intensidade sem bola, concentração com ela e, na dúvida, a decisão que serve ao coletivo. É nessa régua que ele será medido a partir de agora. Do ponto de vista tático, a presença do craque permite variações que enriquecem o plano A e brindam o plano B. Em jogos contra linhas baixas, pode atuar por dentro para fixar volantes e abrir corredor ao extremo de velocidade. Contra adversários que sobem bloco e marcam alto, pode virar saída de segurança para aliviar pressão, prendendo bola até o time respirar e, então, disparar a transição com um passe vertical. Se Abel optar por dois meias ofensivos, ele pode alternar alturas, aparecendo ora como segundo atacante, ora como armador adiantado, costurando o último passe. A elasticidade do seu repertório tático é o que transforma uma boa contratação em um gatilho estratégico. É impossível ignorar a dimensão simbólica desse ato em um campeonato fervendo. Quando um protagonista troca um gigante por outro, as placas tectônicas do futebol nacional se movem.
Torcedores reescrevem narrativas, adversários recalibram planos de marcação, e a mídia corre para compreender a profundidade do gesto. O Palmeiras, que já pisava firme, ganha centímetros a mais de altura competitiva. E, no longo prazo, talvez esse seja o legado mais vistoso da operação: tornar o elenco ainda mais imprevisível, capaz de alternar ritmos, acionar diferentes homens-gol e, sobretudo, manter viva a chama da competitividade que define o clube nesta era. Há, também, o componente humano. O craque que sai do Rio não abandona memórias, leva consigo aprendizados, amizades e a percepção de que a camisa pesa onde há exigência. Em São Paulo, encontrará outra cultura de treino, outra cidade, outra rotina. A adaptação passa por pequenos ritos: entender o calendário, decifrar os atalhos do estádio, reconhecer os sinais do torcedor que cobra, sim, mas também abraça quem entrega. No primeiro contato com a academia de futebol, a impressão tende a ser a de um relógio suíço, tudo pensado para que o melhor do atleta apareça no jogo grande. E isso, para quem quer vencer sempre, fala tão alto quanto qualquer valor de contrato. O calendário promete acelerar a integração. Jogos em sequência apertada exigem rotação, e rotação exige confiança mútua. A comissão técnica costuma preparar estreias de maneira quase cirúrgica, escolhendo o contexto ideal, adversário, gramado, fase emocional do elenco. A expectativa é que, nas primeiras aparições, o craque seja municiado com ações de alta probabilidade, receber limpo entre linhas, finalizar em ângulo favorável, tabelar em zona morta do adversário. A ideia é simples: deixar o talento respirar e, quando necessário, apertar o parafuso da disciplina tática para manter o bloco compacto. Passo a passo, até que o novo normal seja vê-lo decidir. Para o torcedor alviverde, a mensagem é cristalina: ambição sem alarde, fome de taça e um olho clínico para detectar onde o time ainda podia crescer. A torcida quer mais do que manchete, quer performance. E performance, no dicionário de Abel, nasce do casamento entre repetição e coragem. O craque vindo da Gávea, com seu repertório de dribles secos, passes que rasgam linhas e chute venenoso, chega com a responsabilidade de transformar boas jogadas em gols e bons jogos em títulos. Não é promessa de mágica, é compromisso com a excelência. No fim, o futebol volta a ser o que sempre foi: palco de decisões que pedem peito aberto. O jogador escolheu o caminho mais difícil, e, por isso mesmo, o mais grande. Trocar a idolatria rubro-negra pelo desafio de se provar em verde e branco é se expor a julgamento diário, mas também é oferecer ao torcedor do Palmeiras a perspectiva de noites inesquecíveis. O barulho vai continuar, claro. É do jogo. O que vai ficar, porém, são os 90 minutos em que a bola vai pedir coragem e a rede, cumplicidade. Se a parceria florescer, a narrativa muda de tom e a palavra traição vira apenas prólogo de uma história vencedora escrita em campo, na língua universal dos gols. O choque inicial virou combustível de conversa de esquina, mesa de bar e coletivos lotados. A transferência do craque da Gávea para o Palmeiras tomou corpo não apenas como manchete ruidosa, mas como mudança de eixo em plena temporada fervendo. Enquanto parte do Rio digere a saída com gosto amargo e debate se a palavra traição é justa ou apenas reflexo da ferida aberta, São Paulo amanhece com aquela sensação de época: quando um gigante adiciona um diferencial técnico, todo mundo recalibra relógios. No Allianz Parque, o clima é de estreia de blockbuster. Na academia, o cronograma foi redesenhado para acelerar integração sem sacrificar método. É assim no Palmeiras de Abel Ferreira: protocolos, métricas e uma obsessão por detalhe que transforma desejo em padrão e expectativa em execução repetível. O enredo fica mais denso quando se nota que o reforço não chega para ser cartas de marketing, e sim engrenagem com nome e sobrenome, moldada para situações de alta pressão, jogos de poucos espaços e finais onde um gesto técnico reescreve a história de uma temporada inteira. A engrenagem tática prevista não é promessa de laboratório, é mapa de ação. Em blocos médios, o craque flutua entre lateral do campo e meia-lua, recebendo de frente e quebrando linhas com condução curta, enquanto os interiores pisam na área para criar indecisão. Contra linhas baixas, vira imã de marcação, puxa dois adversários e libera o lado cego para a infiltração do lateral por dentro. No contragolpe, seu primeiro toque vertical acelera o relógio do jogo e obriga a defesa a escolher o veneno,
fechar o passe em profundidade e abrir espaço para o chute de média, ou proteger a entrada da área e deixar o corredor para o ponta voar. Em bola parada, o repertório não é óbvio: batida seca no primeiro pau, curva abrupta no segundo, variação curta para bate-pronto frontal. O Palmeiras ganha camada de imprevisibilidade, aquele tempero que transforma a posse estéril em chance cristalina, e tensão defensiva em recuperação com ameaça imediata. No vestiário, a recepção mistura hierarquia silenciosa e fome competitiva. Capitães lembram que camisa pesada não se sustenta em currículo, mas em entrega diária. O discurso é simples e afiado: minutagem se conquista, titularidade se mantém, idolatria é consequência. O recém-chegado encontra um habitat onde a pressão é compartilhada, ninguém carrega o piano sozinho, e onde treinos temáticos simulam cenários de partida, pressão pós-perda por 20 segundos, saída apoiada sob marcação homem a homem, transições cronometradas. O staff monitora índice de fadiga, microlesões e qualidade de tomada de decisão nos últimos 15 minutos, quando o jogo costuma ser decidido. Não é glamour que seduz atleta desse calibre, é a promessa de que cada sessão o deixará 1 centímetro melhor, e que esses centímetros, somados, se convertem em taças erguendo poeira de confete no alto do gramado. Do lado rubro-negro, a ressaca emocional exige gestão fina. Ídolos não são só números, são narrativas depositadas em noites de Maracanã sob chuva fina, dribles que parecem eternos em câmera lenta, comemorações que atravessam gerações. Quando um símbolo vira adversário direto, a ferida é coletiva. Mas a alta roda do futebol exige frieza, ciclos se fecham, contextos mudam, janelas se abrem e o relógio de carreira não pausa. A discussão que nasce do choque, cedo ou tarde, migra para o tabuleiro tático e financeiro. Como recompor o vácuo técnico? Como redistribuir protagonismo? Que jovem pode dar o salto? O Brasil, acostumado a ver estrelas partirem para a Europa, assiste a uma rareza saborosa, um protagonista mudar de camisa entre dois titãs domésticos, apimentando rivalidades e forçando a barra da excelência. Abel Ferreira, sempre ele, lê a operação como o capítulo de um projeto, não como o fim em si. É a cara do seu método evitar inferninhos midiáticos, e em vez disso, trancar o foco no treino de quinta, na conversa 1 a 1, na sessão de vídeo que desmonta automatismos do próximo adversário. Ao craque, foi apresentado um plano de carreira que não se escondia em generalidades, métricas alvo de gols esperados por 90 minutos, ações em zona 14, participação em recuperações altas, e até metas de microvantagens, receber orientado, virar corpo em menos de 1 segundo, antecipar leitura da sobra no segundo poste. O jogador não comprou apenas um contrato, comprou uma tese, de que o Palmeiras é hoje o lugar onde vai potencializar o melhor de si, com margem para títulos e para o tipo de protagonismo que resiste ao tempo. Se a estreia empurra a ansiedade, o calendário, paradoxalmente, vira aliado. Sequência de jogos, viagens curtas e clássicos comprimidos criam o atrito ideal para acelerar química. Nos primeiros minutos como alviverde, a comissão deve proteger o craque com gatilhos de alta probabilidade, receber limpo entre linhas em zona forte, finalizar de ângulo conhecido, tabelar em triângulo predefinido. O objetivo é desenhar um corredor de confiança, onde o talento respire sem ficar refém de genialidade a cada toque. Em paralelo, a exigência sem bola é negociável no primeiro passo, mas inegociável no segundo: pressionar, fechar linha de passe, orientar o bloco. O torcedor talvez não perceba de cara, mas é nesse tijolo invisível que o time sustenta vitórias que parecem naturais. A repercussão nacional é inevitável e até saudável. Quando um protagonista cruza a fronteira de um rival histórico, as placas tectônicas do campeonato se mexem. Tantos ajustes invisíveis se desenham, adversários revisam relatórios de scout, treinadores programam coberturas específicas, zagueiros estudam o pé dominante e o padrão de finalização, volantes ensaiam o timing do bote. O Palmeiras, que já brigava por tudo, ganha outra camada de ameaça, não apenas o gol a mais, mas a dúvida que o rival carrega para o gramado. Dúvida, no futebol de elite, custa meio segundo, e meio segundo, na área, é sentença. Em São Paulo, a cidade recebe o craque com a pressa que lhe é típica e a frieza das metrópoles que testam quem chega. Há quem sorria nos semáforos com camisas novas, há quem aposte data de primeiro gol,
Há quem prometa corneta se o passe de efeito vier antes da finalização simples. Esse caldo de cobrança e afeto é o ecossistema do Allianz. Não há espaço para personagens que sobrevivem de marketing, só para quem responde nas 4 linhas. Ao mesmo tempo, o clube oferece uma retaguarda logística quase industrial, recuperação ativa no dia seguinte, nutrição afiada, relatórios individualizados, staff que antecipa desconfortos e protege a performance como se fosse um segredo de estado. O craque, acostumado a holofotes, nota um outro tipo de luz, a que não brilha, mas esquenta a performance. Nos bastidores, a narrativa financeira, que muita gente quer reduzir a cifra, revela algo maior, timing estratégico. Não se compra um atleta desse porte apenas com um cheque, compra-se com um contexto competitivo, com a sensação de que cada rodada vale algo, com a promessa de finais, com um vestiário que não precisa de salvador, mas de cúmplice. E é curioso como essa arquitetura intangível muda a cabeça de quem decide nos metros finais. Sentir-se parte de um organismo que pensa, treina e reage rápido é combustível que não aparece no balanço, mas que, ao fim de maio, pesa tanto quanto o gol de cabeça no minuto 92. Do ponto de vista de campo, as combinações entram no radar dos apaixonados por prancheta. O meia que acelera a bola ao primeiro toque ganha um parceiro de diagonais curtas, o lateral que ataca por dentro encontra a linha de passe vertical, o centroavante de referência, anti-cercado, passa a respirar com um segundo foco de atenção para as defesas. Quando o adversário adianta bloco, a saída de segurança vira o pé do craque, que segura a pressão, gira sobre o marcador e encontra a inversão que varre o campo. Quando baixa bloco, o joguinho de paciência vira faca, a bola circula, puxa, empurra, até que a pedra certa caia no lago e as ondas levem o zagueiro a dar um passo errado. A parte mais humana, porém, escapa das pranchetas. Ao reencontro com velhos conhecidos, os olhares cruzados em campo, o silêncio calculado nas primeiras entrevistas, a tentativa honesta de agradecer o passado sem ferir a memória afetiva de quem ficou. Há o primeiro clássico apimentado, as vaias que se transformam em combustível ou armadilha, a comemoração contida que vira debate interminável. O craque, experiente, sabe, a única gramática que encerra a discussão é a do gol, da assistência, do título. Fora disso, tudo é prólogo em busca de enredo. Na Gávea, a reconstrução pode parir novas lideranças. Vestiários são organismos vivos, quando um polo técnico sai, outros campos magnéticos se formam. Um jovem pede passagem, um veterano amplia a voz, um treinador descobre uma mutação tática que não teria sido testada se o conforto tivesse prevalecido. Há dor no processo, claro. Mas há, também, a chance de um novo herói nascer, e o futebol brasileiro sempre foi pródigo em transformar crises em forjas de ídolos improváveis. O capítulo atual, por mais amargo, pode ser a semente de um futuro que hoje ninguém enxerga da arquibancada. No Palmeiras, a régua é implacável. Consistência. Não basta o brilho de um sábado, é preciso o padrão de muitas quartas. É nisso que Abel insiste, repetir gesto técnico sob fadiga, tomar decisão boa quando o pulmão lateja, completar a última cobertura aos 92 quando a cabeça pede atalho. O craque chega com o kit completo para tais exigências, mas terá de encaixá-lo na coreografia coletiva sem roubar holofotes que não precisam ser roubados. Se o fizer, aquela sensação de inevitabilidade, vai sair o gol que a torcida sente sem saber explicar, passará a rondar o Allianz com mais frequência. Quando a temporada afunilar, os detalhes decidirão, o domínio que mata a bola em posição de chute, a pausa de meio segundo que faz o zagueiro cravar o pé e abrir o corredor, o passe de letra evitado em favor da assistência simples que gera gol. É nessa ética da eficiência, tão cara ao Palmeiras recente, que o craque terá de mergulhar. Brilhar é permitido, mas brilhar certo é mandatório. E poucas coisas são tão sedutoras, para quem ama competir, quanto o desafio de ser grande no lugar onde a régua é mais alta. Os clássicos futuros prometem mosaicos emocionais inéditos. Allianz em ebulição, Maracanã em brasa, câmeras perseguindo cada microgesto, narrativas que disputam o sentido de cada lance. Em um deles, o craque pode bater falta aos 88 e decidir, em outro, pode cavar espaço para o companheiro virar herói e sair abraçado pelo estádio. Haverá jogos em que será discreto e funcional, e exatamente nisso estará a vitória.
Essa alternância, tão adulta, é o que separa temporadas históricas de coleções de lances bonitos no compilado de internet. E quando a poeira do anúncio finalmente baixar, o que ficará é a normalização do extraordinário, o Brasil assistindo, rodada a rodada, a um protagonista que trocou as cores e escolheu o risco. O verbo trair perderá força e dará lugar ao verbo competir. E o verbo competir, no dicionário que rege o Palmeiras atual, é sinônimo de entregar. Entregar nos clássicos, entregar nas viagens longas, entregar no gramado pesado, entregar na noite de Libertadores que testa nervos e pulmões. O resto é barulho de superfície. Embaixo, na profundidade onde o jogo é decidido, a serenidade. Se o roteiro aponta para taças, é porque o elenco aprendeu a cultuar o banal que decide, o treino bem feito, o alongamento sem atalho, o vídeo revisto mais uma vez, a conversa franca no corredor. O craque vem de uma escola vencedora e encontra outra, com sotaques diferentes e valores semelhantes, ambição, disciplina, solidariedade competitiva. A combinação é potente. Da arquibancada, o torcedor sente, mesmo sem saber nomear, que há uma ideia por trás da bola que rola. E quando a ideia é boa e o talento é grande, o destino gosta de ajudar. No último sopro desta etapa do enredo, resta uma constatação que atravessa qualquer camisa: coragem tem preço, mas também tem prêmio. O jogador que cruzou a fronteira emocional mais custosa do país escolheu pagar o preço, e agora corre atrás do prêmio que mais importa, aquele que tem metal, peso e data gravados. Se a parceria entre craque e Palmeiras soar afinada, o campeonato ganhará um protagonista com um brilho diferente, desses que fazem a criança pedir a camisa, o adulto reorganizar a agenda e o rival respeitar antes mesmo de a bola rolar. E, se tudo der certo, o grito que hoje é de espanto virará rotina de alegria. Porque é isso que o futebol faz quando encontra talento e método, transforma surpresa em costume, e costume em história. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O enredo que começou como sussurro na tarde carioca termina agora como manifesto de ambição em verde e branco. A assinatura do craque com o Palmeiras deixou marcas no mapa emocional do futebol brasileiro e, ao mesmo tempo, traçou uma rota nítida para o futuro do clube: competir por tudo, contra todos, sem pedir licença. Não há disfarce na mensagem, a diretoria, a comissão técnica e o elenco escolheram crescer sob holofotes, assumindo o preço das grandes decisões. O impacto imediato é medido em arquibancadas lotadas, treinos mais intensos e adversários que passam a pensar duas vezes antes de adiantarem a linha. O capítulo de estreia é apenas o prólogo de uma temporada que promete testes duros, noites densas e a chance de transformar expectativa em rotina vencedora. No vestiário, a integração ganhou ritmo de maratona com cara de sprint. O grupo abraçou o reforço como quem reconhece em outro a fome parecida, a vontade de disputar cada centímetro, o respeito à hierarquia que se reconstrói em campo, não em papel Abel Ferreira, com a serenidade de quem sabe onde quer chegar. Desenhou gatilhos simples para as primeiras semanas, movimentos repetidos até virarem reflexo, coberturas ensaiadas até soarem naturais, combinando liberdade criativa na zona de decisão com disciplina sem bola. A ideia é tornar o coletivo tão robusto que o talento individual apareça como consequência e não como milagre, porque milagre, aqui, é trabalho comprimido em 90 minutos. A primeira coletiva encerrou dúvidas e inaugurou outras narrativas. O craque agradeceu o passado sem folhear feridas e sinalizou compromisso com o presente: vim para decidir jogos grandes, mas, antes, para somar em cada treino. Palavras calibradas, tom baixo, olhar firme. A torcida alviverde ouviu o suficiente para entender que não se trata de personagem em busca de palco, trata-se de competidor disposto a dividir responsabilidade. No dia seguinte, a fila de fotos diminuiu e a lista de tarefas cresceu: rotinas de força, ajustes de torque, leitura fina dos padrões do novo time. É aí, no miolo invisível da preparação, que as temporadas históricas são fabricadas. O calendário não oferece anestesia. Clássicos e viagens chegam em sequência que exige maturidade emocional e elasticidade tática. O Palmeiras, acostumado a alternar velocidade sem perder identidade, agora adiciona mais um botão no painel de comando:
o passe vertical que vira facão, o drible curto que desarma duas camadas de marcação, a finalização seca que pune goleiros no contrapé. Quando a perna pesa, entram em campo os automatismos, pressão pós-perda por 20 segundos, bloco compacto que respira junto, bola parada treinada no detalhe do detalhe. É futebol de elite com manual próprio, escrito no idioma da repetição. No Rio, a ressaca virou debate, curiosamente, também motor de reinvenção. Vestiários se reorganizam, lideranças emergem, jovens pedem passagem, a vida segue, como sempre seguiu, porque o futebol não para curar saudades. Na Gávea, fica a memória de noites inesquecíveis, em São Paulo, acende-se o farol de novas conquistas. Entre um extremo e outro, o Brasil inteiro se alimenta do drama, e não há drama mais saboroso do que aquele que promete reencontros temperados por respeito e rivalidade. Quando eles vierem, serão capítulos de audiência nacional, mas o enredo, no fundo, continuará sendo escrito nos treinos de terça. Os primeiros minutos do craque no Allianz Parque ofereceram um trailer fiel do que virá. Recebendo entre linhas, ele atraiu 2 marcadores e abriu a avenida para o corredor oposto. Ao perder, foi o primeiro a sinalizar a caça coordenada. Quando achou o espaço de média distância, arriscou a batida seca que não pede licença. O estádio prendeu a respiração, e esse silêncio em suspensão disse tudo. Nada de efeito especial, nada de malabarismo, eficiência pura, aquela que ganha jogo morno e decide mata-mata. A arquibancada, exigente e carinhosa, percebeu a pauta. É exatamente isso que o torcedor quer, a sensação de inevitabilidade que precede a rede balançando. A comissão técnica, pragmática, sabe que o couro vai cantar nos meses decisivos. Por isso, trata cada rodada como ensaio geral, medir carga, evitar picos de fadiga, simular em treino o cenário que costuma matar times desprevenidos, o contra-ataque do adversário cansado, a bola aérea traiçoeira, a transição que pede frieza na penúltima bola. O craque se encaixa nesse tabuleiro como peça rara, oferece pausa quando o jogo pede pausa, acelera quando a brecha se abre em milissegundos, divide a atenção dos zagueiros para que o 9 respire e o meia lateje. Varia e repete, repete e varia, a matemática preferida de quem quer jogar final. No entorno, o barulho será constante, e bem-vindo. Grandeza se mede também pelo volume do debate que provoca. A transferência atiça rivalidades, reorganiza favoritismos, obriga todo mundo a estudar um pouco mais. O Palmeiras encara a maré com naturalidade e uma espécie de alegria calma. Quem quer estar em todas as conversas precisa estar preparado para todos os microfones. Em campo, porém, o filtro é brutal, ou você entrega ou você atrapalha. É a ética que rege o ambiente, aplauso se compra com entrega, idolatria se aluga com taça. As conversas de bastidor que tentam reduzir tudo a números ignoram o coração do projeto. Cifra compra passe, ideia compra tempo. O Verdão tem as duas coisas, capacidade de investir e, sobretudo, uma tese esportiva testada sob pressão. É isso que seduz atleta grande, a certeza de que haverá jogos grandes suficientes para justificar o risco, que haverá palco e régua severa, que haverá cobrança acompanhada de suporte. E é isso que acalma a torcida quando tropeços acontecerem, porque eles sempre acontecem a convicção de que o caminho está dado e que as correções são de percurso, não de destino. No gramado, a química com os parceiros de ataque já deixa pistas. Quando ponta do lado forte fixa lateral e zagueiro, o craque mergulha por dentro e apronta a parede de primeira. Quando o lateral infiltra por dentro, ele estica a diagonal curta para quebrar o quadrado adversário. Quando o 9 reca um passo, há espaço para o chute cruzado que beija a grama e foge do goleiro. É repertório que simplifica o difícil, que transforma a posse em ameaça e a ameaça em gol. E, nos clássicos, onde o ar pesa e a perna treme, simplificar é uma forma superior de genialidade. A torcida, por sua vez, assume papel de coautora. O Allianz é laboratório e palco, e cada jogo é rito. Há vaias pedagógicas quando o time escolhe o caminho mais bonito em vez do mais eficaz, há aplausos que fazem o atleta crescer 2 centímetros quando o carrinho no meio-campo evita a transição inimiga. O craque entende o código e responde no mesmo idioma, intensidade nas pequenas coisas, frieza nas grandes. Entre um e outro, a cumplicidade que sustenta título, aquela certeza silenciosa de que, a qualquer momento,
a bola certa vai encontrar o pé certo. Quando a temporada afunilar, a narrativa buscará um rosto para a capa. Talvez seja o do craque, talvez o do goleiro, talvez o do zagueiro que salvou na risca, talvez o do garoto que saiu do banco e carimbou a história. O Palmeiras não depende de um só, constrói para muitos. É por isso que a assinatura repercute além do futebol mercado, ela reforça uma identidade que não se satisfaz com padaria aberta aos domingos, quer confeitaria 7 dias por semana, com pão quentinho às 8, às 9, às 10. O torcedor reconhece esse padrão e, por isso, não se contenta com pouco. Nem deve. No meio da euforia, há uma lição que a travessia ensinou: coragem e a musculatura se fortalece no uso. O craque escolheu o caminho íngreme, enfrentou a temperatura emocional e pousou num ambiente onde cada treino tem dono, cada centímetro tem preço, cada detalhe tem auditoria. Em troca, ganhou a chance de colocar o nome em páginas que resistem ao tempo. É um pacto justo, quase simples na sua dureza. O clube oferece cenário e método, o atleta oferece performance e sangue frio. A soma, quando dá certo, vira tradição. E, se tradição é a memória que se repete, o que se inaugura agora tem cara de sequência. O Palmeiras, com elenco profundo e um norte claro, se posiciona para disputar as mesas altas da temporada. O craque, com seu repertório de corte curto e chute teimoso, se posiciona para decidir as noites que contam. A equação está posta, o resto é execução. Quem ama futebol sabe que não há atalho mais bonito do que esse: treinar, competir, insistir, corrigir, repetir. No final das contas, a palavra que muitos usaram para resumir a travessia, traição, perde força quando confrontada com a régua do jogo. Há escolhas que doem e escolhas que constroem, às vezes, são a mesma. O atleta partiu deixando história e chegou pronto para escrever outra. O país inteiro vai assistir, escutar e opinar. Mas só o gramado terá o veredito que interessa. E ele, quase sempre, é austero na forma e generoso no conteúdo, premia quem entrega, castiga quem hesita. Eis, portanto, a conclusão que cabe no bolso e pesa na mão: o Palmeiras fecha um ciclo de mercado e abre um ciclo de campo com um protagonista à altura das suas ambições. A torcida já entendeu, o vestiário já abraçou, a comissão já planejou. Agora, o roteiro passa a ser escrito com chuteiras e suor, onde controvérsia vira combustível e expectativa vira responsabilidade. Se o casamento entre método e talento mantiver a cadência, o Allianz Parque verá nascer uma sequência de noites que, no futuro, serão lembradas como o começo de algo maior. E, quando a taça subir, muita gente vai dizer que estava escrito. Não estava. Foi construído. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.